No mundo em que vivemos, temos o conhecimento de diversas criaturas e fenômenos da natureza, mas todo esse conhecimento não é nem sequer o 100% que o nosso planeta Terra pode nos oferecer. Para vocês terem uma noção, a gente sabe mais sobre Marte do que o próprio seno da Terra, e muitos fenômenos que acontecem na vida real permanecem sem solução. O que vamos ver hoje vai ser isso, fenômenos e acontecimentos que não podem ser explicados cientificamente. E senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à coletânea de O Compêndio da Estranheza, anomalias que existem dentro e fora da nossa realidade. Sim, mais um vídeo do Dr. Nowhere, que muito de vocês deve conhecer ele por uma de suas obras em específico, que ficou bem famosa. E mais uma vez o homem decide tacar mais uma pedrada. Dessa vez vai ser algo mais parecido com a Fundação SCP ou até mesmo algo como Vita Carnes, e vocês vão entender o porquê disso. Enfim, resumindo, eu vou dar uma DJ e formar por cima do cara. Chora não que aqui nós é mal mesmo. Vamos lá, o vídeo começa com algumas informações sendo jogadas na nossa cara. A princípio, essas informações foram adquiridas em outras realidades paralelas, realidades semelhantes à nossa, porém com algo diferente. A comparação dessas informações pode acabar gerando uma fratura consciente na realidade. Aqui as coisas já foram pro caralho. Você deve estar se perguntando mais o que dianhos é uma fratura da realidade. Resumindo, um evento onde você pode adquirir uma informação de realidades incompatíveis, que por consequência acaba gerando vários déjà vus, morte instantânea e etc. Imagina você acordar de manhã e ver que sua família desapareceu. Além disso, você começa a sentir um cheiro podre vindo dos seus quartos. Você chama a polícia e eles descobrem que o cheiro vem da cama. A princípio não é um presunto escondido lá, é algo muito mais bizarro. As camas de carne são um tipo de ser vivo semelhante aos parasitas. Eles são considerados uma espécie de sub-humanos. A princípio essa é a criatura, ela se disfarça de uma cama só para te comer de noite. Mas por que isso existe? Bem, eu vou tentar resumir. Tudo começou nos meados dos anos 60, quando uma fábrica de colchões estava sofrendo com excesso de produtos guardados. A princípio eram muitos colchões, tanto que os caras deram uma de MrBeast e doaram a grande maioria para algumas lojas e pessoas necessitadas. No início tudo era normal, parecia só uma cama aleatória, até as pessoas que receberam esses colchões perceberam que o ar estava esquentando, até ocorrer o primeiro incidente. A princípio o nome da primeira vítima era Alice, uma garota de 9 anos, e o narrador faz um trocadilho com seu sobrenome, que é digerir, entendeu? Digerido. A princípio o narrador vai ficar fazendo piadinhas. Então se acostumem. Enfim, ela vai de vala e descobrem que talvez o seu corpo possa estar no seu colchão, já que a mesma estava desaparecida e não tinha deixado nenhum traço. E foi aí que a criatura ficou conhecida. O seu método de caçar é bem simples. Eles usam o calor do corpo de suas vítimas para acordarem da sua hibernação e lentamente começam a se soltar. Esse processo dura meses e quando eles chegam ao seu limite, eles devoram sua vítima. Mas é aí que as coisas ficam mais bizarras. É teorizado que eles são Homo sapiens que se fundiram com algum material misterinizado há muitos anos atrás. Curiosamente, eles têm uma digestão muito lenta. E o que comprova isso é na autópsia do sistema digestivo de um dos parasitas, o que foi permitido encontrar restos de DNA de pessoas que nasceram no ano de 1600. Como eles são uma espécie de sub-humanos, eles contêm DNA humano, óbvio. Mas é o que nem eu e você estava esperando é que uma dessas camas vivas compartilha o mesmo tipo de DNA e tipo sanguíneo, semelhantes ao do Napoleão Bonaparte, uma das pessoas mais importantes da história, e também já foi o líder da França. Hitler pegou isso de surpresa. E por curiosidade, foi nessa época que surgiu os primeiros colchões. Pode ser que isso tenha algum envolvimento. A próxima anomalia se trata de uma espécie de doença que existe em outra dimensão. A dimensão do macrocosmo decapitado é uma sub-realidade alternativa, igual à nossa. Só que a diferença é que, muitas vezes, a temperatura estará abaixo de zero. E ao invés de seres humanos, temos esse tipo de criatura. Corpos pálidos que não possuem cabeça e podem ser chamados de stumps, cranes ou Ishaboris. Você pode pensar que o corpo dessas criaturas são uma espécie de ilusão por aparentemente não ter uma cabeça e, na verdade, seu cérebro estaria no seu torso. Afinal, a própria natureza faz isso. Mas não.
Tecnicamente, eles estão mortos, mas de alguma forma, eles conseguem ainda respirar pelos buracos de seus pescoços, o que é um pouco nojento. Fora que seus corações de vez em quando começam a convulsionar. É como se o corpo deles não precisasse de um cérebro. E tá bom, por mais que isso pareça uma cópia nerfada do Siren Head, eles quase são inofensivos. Eu digo quase, pois foi observado que eles mudam seu comportamento quando algum ser humano interage com eles, fazendo eles ficarem mais vivos. E de acordo com o narrador, eles podem adquirir conhecimento, mas isso dura até eles decidirem fazer algo de estranho ou só se afastarem. Tudo dá a entender que eles ficam parados por aí sem fazer porra nenhuma. Mas estranhamente, todos os seres humanos normais que vivem nessa realidade são de terras alternativas. De alguma forma, esses corpos pálidos conseguem teletransportar as pessoas para sua realidade, já que todos os humanos relataram acordar nesse universo depois de dormirem. E o pior de tudo é que eles acordam sem saber quem eles são, ou de onde vieram. Especulam que isso seja uma forma de evitar algum tipo de fratura na realidade, mas isso é só uma hipótese. Como vocês podem esperar, esses humanos tentam sobreviver encontrando comidas e vivendo em lugares abandonados, para não morrer de fome e frio no inverno. Por mais que ele não ataque as pessoas, houve um incidente no mínimo perturbador. Digamos que o corpo pálido perdeu a cabeça. Em um certo dia, um homem estava se aproximando de uma casa abandonada, até que sem querer, ele acabou se encontrando com um dos corpos pálidos, e sem querer, acabou interagindo com ele, o que fez ele ganhar vida e arrancar a cabeça do homem. Esse incidente foi muito do nada, já que até então, eles eram considerados pacíficos. Mas a história não termina aí. O corpo pálido, insatisfeito com o que fez, pegou a cabeça do homem e conectou ao seu pescoço. O nome do homem era Mike. Depois do narrador mencionar o nome da vítima, a gravação começa a dar erro. Isso que vocês viram foi nada mais que um evento descrito no início do vídeo. E é basicamente isso que ela faz. Você leva um baita de uma censurada do ADM. Você praticamente entra em modo anônimo. Tanto que a imagem que aparece ao tentar olhar para o rosto dessa pessoa é que o rosto não existe mais. Pelo menos na nossa visão. No ano de 2061, uma família chama as autoridades, dizendo que uma figura alta e nua havia aparecido no seu quintal. A sua presença deixou a família em histeria. A criatura era tão estranha que um dos membros da família acabou tirando uma foto. E como vocês podem ver, essa é a figura com a cabeça de Mike. A criatura então foi pega e levada para um site de anomalias. O que torna essa anomalia bizarra é que a criatura não só eliminou Michael da existência, mas tentou literalmente se tornar a vítima que ele havia matado. Isso se dá porque eles anseiam em retornar para sua antiga realidade, já que os mesmos foram pegos por uma doença altamente perigosa e transmitível. Essa doença pode infectar todo tipo de coisa na Terra, e uma vez que ela tomar conta de você, você mal pode esperar por fazer parte desse macrocosmo sem cabeça. Um fato curioso é que os corpos pálidos não são a única anomalia desse universo. De vez em quando, estruturas feitas pelo homem vão surgir do nada. Isso se dá porque aquele incidente de alguma forma conectou dois universos. É como se as duas realidades haviam se fundido, e agora as duas estão tentando ficar semelhantes uma das outras. O narrador explica que talvez essa estrutura seja um anticorpo para combater esse vírus. E é uma brisada mais sinistra que a outra. Enfim, se você estiver preso nessa realidade, cuidado para não perder a cabeça. Como ia dizendo Luva de Pedreiro, receba. O último segmento se trata de vários obeliscos espalhados pelo planeta. Eles ficam geralmente em áreas isoladas, como desertos ou até mesmo no Oceano do Triângulo das Bermudas, e tendo até um avistamento deles na própria Lua. Eles também são conhecidos como os pais do verdadeiro norte, devido a olharem somente para essa direção. Eles têm a capacidade de levitar e geralmente sempre vão ter uma altura superior à de um ser humano. Outro fato é que eles se movem de uma forma muito lenta, basicamente 2 polegadas por ano, que não é muita coisa. Apesar dos obeliscos parecerem ter uma aparência orgânica, toda a sua carne são de seres humanos absorvidos pelos obeliscos, e como é de padrão, ninguém sabe a sua origem, apenas que eles possuem uma voz angelical, o que faz com que as pessoas que ouvissem essa voz tivessem sua inteligência aumentada. Cada obelisco possui esses tendões que estão indo para cima, e é teorizado que isso seria uma conexão metafísica com a Terra.
e também com o universo. Esses tendões são usados como uma espécie de sacrifício para uma honra imortal, e depois que alguém fez contato com essas criaturas, seu cérebro expande ao nível de sair pela sua própria cabeça. Ou eles podem receber a habilidade de compreender tal informação, e quando eles compreendem essa informação, a pessoa é unida com o obelisco, fazendo parte dele para sempre. A existência do obelisco não é confirmada, mas eles já apareceram em escrituras egípcias. Aparentemente nessa época, existiam gigantes que estavam insatisfeitos com o conhecimento da Terra. O que suporta essa ideia é que esses mesmos gigantes foram encontrados enterrados nas áreas dos obeliscos. Mas enfim, os obeliscos aparentemente têm conexão com as pirâmides de Gizé, e só foi possível construir as pirâmides graças ao conhecimento que o obelisco deu para o faraó, assim podendo visualizar uma espécie de blueprint da pirâmide. Os obeliscos podem ser malevolentes, mas lembrem que dor física nenhuma pode ultrapassar a agonia do conhecimento infinito. Bom, eu espero que o vídeo não fique tão longo, realmente. Philbus. Sim, tem mais uma anomalia. Philbus se trata de um ser que é metade cadeira e metade... Philbus. Ele é só uma pedra do Dr. Nowhere e toda vez que você menciona ele, contra sua própria vontade, a mídia vai ser patrocinada pelo mesmo, dizendo que o Philbismo traz grandes virtudes caso você entre para ele. Mas o que é o Philbismo? Bom, é a prática de cultuar esse ser. Nele, as pessoas aprendem a construir cadeiras, a consumir cadeiras de forma apropriada e segura. Sim, o cara vai estar botando pau na boca. Lá ele. E claro, promove a sua religião. Enfim, essas são as criaturas criadas pelo Dr. Nowhere. Entre esses 4 monstros, o que eu mais gostei foi a segunda opção. Enfim, em qual realidade você viveria? Deixe aí nos comentários. Eu sou o Lanterno e falou! Ah, e a arte do cara é muito zica. Só isso.